Horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observadores. Mais de 3 mil médicos não entraram em nenhuma especialidade nos últimos 6 anos. Entre 2020 e 2026, todos estes médicos decidiram não realizar a formação na especialidade no Serviço Nacional de Saúde, depois de terem feito o chamado ano comum. As especialidades em que mais vagas ficaram por preencher são a medicina interna, a medicina geral e familiar e a saúde pública. Estes são dados do portal de transparência do Serviço Nacional de Saúde. O número de médicos que não se especializaram manteve-se estável nos últimos anos, mas nota-se uma aceleração a partir de 2023. Em entrevista ao Observador, o bastonário da Ordem dos Médicos mostra-se preocupado com estes dados e alerta que a opção de não escolher uma especialidade tem impacto para os médicos e também para os hospitais. Já o presidente do Sindicato Independente dos Médicos pede que o SNS crie medidas que tornem estas especialidades mais atrativas para impedir a fuga de médicos para a prestação de serviços. Este é um artigo que pode ler com mais detalhe no nosso site, em observadores.pt, é assinado pelo jornalista Tiago Queijo. Isto está cada vez mais perto da privatização da TAP. Há 2 grupos que enviaram propostas para a compra da transportadora aérea portuguesa. A Par Pública tem agora 30 dias para apresentar um relatório sobre as propostas que foram enviadas pelo grupo Air France KLM e pela Lufthansa. De fora, decidiu ficar a dona da Iberia e da British Airways, por não conseguir garantir o futuro controle total sobre a gestão da empresa. Recordo que, nesta fase, a privatização prevê a venda de 44,9% do capital, para além de 5% reservados aos funcionários. A Par Pública, a empresa que representa o Estado, tem agora, então, 30 dias para apresentar um relatório. Mesmo assim, ainda há espaço para negociar os termos do negócio e quem fica como acionista da TAP é o que explica a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Nós não conhecemos o teor das propostas e nas propostas, além do valor, cada candidato tem de apresentar um plano estratégico para a TAP e tudo isto está envolto em segredo, obviamente, claro, porque pode haver ainda uma fase de negociação e nenhuma delas quererá entregar ao concorrente, digamos assim, os pontos. Air France, KLM e Lufthansa foram as 2 empresas a entregar esta quinta-feira uma proposta não vinculativa no último dia do prazo. Ambas estão na corrida para a compra da TAP. E na política, o Partido Socialista acusa Luís Montenegro de estar focado em propaganda. Foram declarações do líder parlamentar do PS no dia em que se assinalaram 2 anos de Luís Montenegro à frente do Executivo português. Eurico Brilhante Dias sublinha que tudo está pior em quase todos os setores e por causa do governo. Ao fim de 2 anos, as promessas não só não foram cumpridas, como setorialmente, em diferentes áreas, o governo falhou de forma rotunda. É por isso que hoje não podemos deixar de dizer: a propaganda não apaga o mau governo. Este é um mau governo, governa mal e ao fim de 2 anos o país está pior. E falhou, diz o PS, em áreas como a educação, a saúde, a habitação e a política externa. O líder parlamentar do PS reage também ao apoio dos 600 milhões de euros para algumas empresas, que foi anunciado por Luís Montenegro, uma linha de financiamento para empresas que gastam 20% dos custos de produção em energia. Eurico Brilhante Dias diz que é um apoio ineficaz e mais propaganda. É mais propaganda porque sabe o Sr. Primeiro-Ministro que as linhas do Banco de Fomento de emergência, em particular aquelas que foram centradas nas intempéries e nas tempestades, têm tido níveis de apoio a quem mesmo precisa muito baixos. As empresas não precisam de mais dívida, estão a enfrentar uma circunstância difícil. Este governo, mais uma vez, procurou sacar um coelho da cartola anunciando uma nova medida ineficaz. O deputado socialista lembra também que até à semana passada menos de 1% das pessoas da região de Leiria receberam os apoios prometidos. Também os micro, pequenos e médios empresários olham para esta linha de crédito como desnecessária porque, dizem, representa mais endividamento.
Entre esta quinta-feira e a próxima segunda, a Guarda Nacional Republicana está a preparar a Páscoa, tem em curso a Operação Páscoa 2026. Por isso, em todo o território continental há reforço de patrulhas e intensificação das ações de sensibilização e fiscalização. O objetivo é que os cidadãos possam usufruir das festividades da Páscoa e das respectivas deslocações da forma mais segura. Por isso, em comunicado, a GNR aconselha a uma condução atenta, cautelosa e defensiva para que o período festivo seja passado em segurança. Passamos agora à atualidade internacional. O Irão lançou uma nova onda de ataques sobre Tel Aviv, em Israel. As forças de defesa israelitas avançaram que os sistemas de defesa aérea entraram em ação para derrubar mísseis disparados a partir do Irão, enquanto Teherão mantém estes ataques de retaliação contra o país. Não houve relatos imediatos de mortos ou feridos. E Zelensky assegura que a Ucrânia está a trabalhar para proteger os países atacados pelo Irão. O chefe de Estado afirma que está a fazer o possível para que haja mais segurança no Médio Oriente. O presidente ucraniano diz que é uma forma de reforçar a posição do país como aliado dos Estados Unidos e refere como consequência que a capacidade de defesa da Ucrânia vai melhorar. A Ucrânia participa em todas as formas de interação com os nossos parceiros para uma maior segurança e fortalecimento conjunto. Continuamos a trabalhar com os países que estão atualmente sob ataque do regime iraniano. Foram alcançados novos acordos e a Ucrânia vai ter uma presença ainda maior nos novos formatos de segurança. Isto vai certamente fortalecer o potencial de exportação e as capacidades de defesa da Ucrânia. Estas foram as habituais declarações de Volodymyr Zelensky através da rede social X. O presidente ucraniano refere ainda que na próxima sexta-feira as autoridades da Ucrânia vão detalhar toda a ajuda que está a ser prestada em Hormuz. E o Conselho de Segurança da ONU tem agendado uma votação para esta sexta-feira para autorizar a utilização de meios defensivos para garantir a navegação internacional no Estreito de Hormuz, é o que avança a Associated Press. Trata-se então de uma resolução patrocinada pelo Bahrein. A versão final a votar atenua significativamente as propostas anteriores que autorizavam os países a utilizar meios necessários para garantir a passagem em Hormuz e impedir tentativas de interferência na navegação. Ainda assim, tanto a Rússia como a China opuseram-se às versões anteriores que autorizavam possíveis ações ofensivas. E Donald Trump avançou com tarifas até 100% em medicamentos importados e ajusta também as taxas sobre os metais que entram em vigor já na segunda-feira. As tarifas sobre os medicamentos estão apenas em vigor dentro de 120 a 180 dias. Segundo a Casa Branca, estas tarifas sobre produtos farmacêuticos pretendem acelerar a deslocalização de fábricas para os Estados Unidos. No caso da União Europeia, Japão e Coreia do Sul, o aumento das taxas vai ser de 15%. Vão estar isentas de tarifas as empresas que apliquem o princípio da nação mais favorecida aos medicamentos vendidos nos Estados Unidos e que se comprometem a construir nesse local as instalações de produção. Há tempo ainda para o desporto, porque esta sexta-feira é dia do Sporting entrar em campo para defrontar o Santa Clara, jogo em Alvalade para a jornada 28 da Primeira Liga. Esta quinta-feira foi dia de antevisão, com elogios deixados pelo treinador leonino ao técnico da equipa adversária. Rui Borges acredita que a equipa que o Santa Clara vai continuar a ser uma formação bem organizada na defesa. Continua a ser uma equipa muito bem organizada defensivamente, uma equipa que deixa criar poucas oportunidades de golo às equipas adversárias, muito forte em contra-ataque, ataque rápido, jogadores fortes na frente de ataque, rápidos, fortes no 1 para 1 também, com boas tomadas de decisão. Por isso é uma equipa muito competitiva, muito intensa nos duelos, é das equipas com mais cartões também no campeonato, demonstra bem a intensidade que mete nos duelos e no seu jogo. Já a Petit admite que o desafio desta sexta-feira é complicado, até porque é difícil que o Sporting perca pontos em Alvalade. Vamos encontrar uma equipa forte, uma equipa que é bicampeão, uma equipa que está à procura do tri. Sabemos muito daquilo que o Sporting apresenta, uma equipa com muita qualidade, uma equipa com jogadores individuais que podem fazer a diferença, mas nós não vamos fugir àquilo que é a nossa ideia, sabendo que vamos jogar no estádio que dificilmente eles perdem, acho que tem um empate e uma derrota nos últimos jogos, é uma equipa que sofre muito poucos golos. O árbitro deste Sporting Santa Clara, em Alvalade, é André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.
Jogo às 8h30 da noite para o Sporting Santa Clara. É essa hora que é dado o pontapé de saída aqui na Rádio Observadores. Há emissão especial de desporto com relato e análise deste jogo para ouvir em direto aqui na Rádio Observadores. E assim fechamos este jornal, edição das 3 da manhã. A informação fica por aqui, está de regresso daqui a pouco às 3h30 com a síntese de notícias.